estou aqui com a Andréia Di Masio, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o trabalho que ela realiza aqui no CELMI. Andréia, seja bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, aqui no CELMI, né? Uma experiência nova aqui no CELMI. Para mim também. Então tá. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Que bom. Andréia, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, sua formação, porque você mora em Campinas, né? E de repente você apareceu aqui no CELMI, então vamos conhecer um pouquinho sua história de vida, como é que é. Tá. Eu sou jornalista, formada pela PUC, e minhas pautas sempre foram voltadas para bem-estar, qualidade de vida, saúde. E eu percebi que eu tinha uma afinidade muito grande com o tema. E durante o processo de envelhecimento da minha avó, eu ajudei muito a minha mãe e minhas tias a cuidar da minha avó. Então eu fui me interessando muito pela questão do envelhecimento. E teve uma época da minha trajetória profissional que me deu vontade de trabalhar com isso, mas eu não sabia como. E aí surgiu uma oportunidade onde eu conheci um médico geriatra e explicando para ele, contando que eu gostava muito dessa área, mas que tinha me formado em jornalismo, ele falou, mas todo jornalista tem uma especialização, às vezes vai para a área esportiva, para a área política, por que você não procura envelhecimento? E foi aí que surgiu a ideia, né, de trabalhar com envelhecimento, e aí eu estou me especializando principalmente na questão da prevenção e na parte cognitiva. Porque a gente sabe muito que existe já um trabalho preventivo, né, para a área da parte física, que a gente sabe que para poder envelhecer bem tem que cuidar do corpo, mas pouco se fala de cuidar da parte cognitiva, que é tão importante quanto. É verdade. Na verdade, o cognitivo, hoje o discurso é o cognitivo, né, principalmente por conta do Alzheimer. Sim. Eu costumo muito assim dizer que, claro, uma boa alimentação muito importante, você fazer uma atividade física é extremamente importante, mas o cognitivo, ela é eu sou o que eu me lembro, né? Então é muito isso. Então você cuidar da sua memória é extremamente importante, né? E você faz um atendimento individualizado lá em Campinas, é isso? Sim, também. Então, aí por conta desse trabalho, surgiu a oportunidade de trabalhar como personal care, que é um atendimento personalizado de estímulo em atividades tanto físicas quanto cognitivas, para ajudar nesse processo de envelhecimento, né? Como que a pessoa vai direcionar, porque para a gente poder envelhecer bem, a gente tem que considerar que todas as saúdes têm que estar equilibradas. A física, a mental, a emocional, a espiritual e a financeira. Então, é como se fosse um coach de envelhecimento, onde a gente vai fazendo toda uma programação para a pessoa se preparar para esse processo. E o mais interessante que eu acho da questão da parte cognitiva é que a gente tem que considerar que a nossa memória, ela é como se fosse uma gavetinha, que ela vem armazenando informação desde o momento que a gente nasce. Sim. Porque, afinal de contas, bastou nascer, a gente já está envelhecendo. E aí tudo que a gente vê, ouve, sente, fica armazenado nessa memória. E aí o que acaba acontecendo? Vai chegando durante o processo de envelhecimento, é natural que a gente vá tendo algumas perdas, né? E aí por isso que é importante fazer um trabalho preventivo do estímulo cognitivo, porque essa gavetinha, ela foi armazenando informação desde o momento que a gente nasceu. E aí chega uma hora que ela vai saturando, é como se a gente fosse só colocando coisas dentro dessa gaveta e nunca fazendo uma faxina. E aí por isso que é importante, porque aí a mente ela vai cansando, assim como o corpo, né? A gente fala assim, nossa, o peso da idade, então a memória da gente também vai cansando e ela vai ficando pesada. Aí para a gente poder aliviar e armazenar mais informação, a gente vai fazendo uma faxina. Por isso que o estímulo cognitivo é importante, porque a gente vai limpando através de exercícios, através de brincadeiras, tudo lúdico, muito interessante para poder abrir espaço nessa gavetinha que já está cansada. Pede, pode ser. Então ficou sede, parede, rede, pede. Rima com EL no final. Por exemplo, quartel. Rima com tonel. Pastel. Mel. Jardel. Papel. Aí, menina, pega no branco. O acento deveria ser no final. Voltando, terminando com ADA. Por exemplo, amada. Danada. Danada. Cada. Criada. Safada. Fada. Danada já foi, né? Já. Maravilhada.
Regina, atenção e concentração, para de liberar a guia futura. Ó, agora a gente vai fazer emendando a palavra. Então, eu falo a primeira e vocês começam a segunda emendando. Então, vamos começar com a Toronto mesmo. Toronto, Tonel, tonel, nel. Começa com nel, Salete. tô pensando. Ah, Que difícil. pode ser Nelson, Nélida. Nel. É que teria que começar com a última sílaba. Nélida pode. Nélida pode porque tem o N-E-L. Ok. Nélida, dá. Errado, né? Dá. Ah, parece que eu dado. Dado. Dono. Dono. No. Novela. Lápis. Lápis. Pode tirar o S, ser pincel, por exemplo? Não. Ou começa com pis ou com is. Isqueiro. Isqueiro. Muito bem. Rosa. Rosa. Aê! Deu um friozinho na barriga? Prestaram atenção? Trouxe atenção para o momento presente ou não? Sim. Não dá para ficar com a cabecinha em outro mundo. Então tá. Tá, e qual é o tipo de atividade que você faz? Bom, tem... Você tem, na verdade, os seus atendimentos individuais lá em Sim, Campinas, né? sim. E depois tem o trabalho do CELM. Nos seus atendimentos individualizados, que tipo de atividade você faz com eles? Aí, como é uma coisa... Bom, quando é individual, aí é uma coisa mais focada direto no que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa, ela já faz um trabalho num neurologista ou numa terapeuta ocupacional, mas ela quer um atendimento mais para fazer um acompanhamento, por exemplo, numa viagem, fazer compras. Ela quer ter um pouco mais de autonomia, mas ela não tem quem faça esse papel. Ou o filho mora fora, ou a filha, ou não tem filhos. Então, para se sentir um pouco mais segura, eu faço esse acompanhamento. Ou quando ela não tem estímulo para sair de casa para fazer a atividade física. Então, aí a gente vai, acompanha, tem uma equipe que também leva. Num pós-operatório, a pessoa que sai de um pós-operatório e precisa ter um processo dentro de casa para ajudar na recuperação, também tem uma equipe que trabalha nesse sentido. E então, é um trabalho individual, personalizado para atender cada necessidade. E você tem alguma cliente que já tenha caso de Alzheimer, já tenha um comprometimento? Então, os atendimentos que eu faço são sempre para pessoas que estão com demência senil ou Alzheimer em estágio inicial. Porque o trabalho preventivo, o próprio nome diz, ele é preventivo. Tá. Então, se uma pessoa que já tem o diagnóstico fechado e já está com um comprometimento maior, aí o trabalho preventivo ele não tem tanto resultado. Sim. Então tá. Agora a gente vai escrever todas essas palavras que a gente falou. Então vamos lembrar com calma quais foram essas palavras que a gente tanto rimou quanto emendou. Com a mão contrária, Não pode ser claro. com a mão normal? Não. Com a mão dominante a gente já faz tudo a semana inteirinha. Então agora tem que ser com a mão contrária. Quem é canhoto vai escrever com a direita e quem é destro vai com a esquerda. Pessoal, agora escrevendo com a mão contrária e de trás para frente. Então, se eu for escrever vacilo de trás para frente, é literalmente letra por letra. Então vamos lá. Fica O-L-I-C-A-V. Amigo, como que fica? O-G-I-O-D-I-M-A. Bondade. M-A-D-M-O-B. Por aí vai. E de cabeça para baixo, como é que fica? De cabeça para baixo, eu vou lá e
Com a letra de forma é mais fácil. Lógico que dá. É mais difícil. Muito por mais. Enquanto não dá, Principalmente. Por Por enquanto enquanto chegaremos não, mas lá. vai chegar o dia que a gente vai. Isso. E o Selmi? Como é que você apareceu no Selmi? Ai, o Selmi foi assim uma felicidade. Bom, a gente se encontrou sem saber no congresso em Curitiba. E aí a convite da Lilian, que é uma grande amiga, professora aqui de musicoterapia, ela me contou que que o Selmi poderia estar precisando de alguém para fazer um trabalho de estímulo cognitivo, e aí a gente fez esse contato. E eu estou super feliz porque está dando um resultado bem bacana, os alunos são incríveis, o espaço é super importante, é incrível como uma cidade tão perto de São Paulo, né? São Paulo, eu não sei de espaços como esse que façam um trabalho tão completo como o Selmi faz. E é muito interessante para o processo de envelhecimento. São tantas atividades, é uma riqueza de oportunidades que o Selmi oferece que outros lugares aqui por perto não tem. É verdade. E o Selmi, ele ele atende um público diferente desse que você atende em Campinas, né? Na maioria, enfim, na maioria desses atendimentos que você faz. E o tipo de atividade que você faz aqui é diferente. É diferente. E é importante ressaltar que o que eu acho muito legal aqui no Selmi é que a faixa etária tem gente assim de 45, 50 anos. É verdade. Ou seja, são pessoas que já estão pensando no processo de envelhecimento. Já estão preocupadas. Já estão preocupadas, porque o brasileiro não tem o hábito de se preparar, né? A gente já sabe que lá fora, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Europa, as pessoas já vêm a partir dos 45, 50 anos, principalmente na questão cognitiva, como você disse, é tão importante ter uma memória, a pessoa quer lembrar quem ela foi. Então, já se faz um trabalho preventivo. No Brasil, as pessoas pouco pensam, mas aqui no Selmi eu fiquei muito surpresa e feliz por conta da faixa etária, que são pessoas com 45, 50 anos que já estão se preparando. Então, assim, são pessoas que vão envelhecer bem. Agora a gente vai fazer de olhinhos fechados. Selmi, Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade. É um espaço criado para ser um local de convívio e vivência em atividades de custos acessíveis a um amplo público, na faixa etária a partir dos 40 anos de idade. São mais de 50 atividades de grupos nas áreas de tecnologia, idiomas, arte, cultura, práticas orientais, atividades motoras, estimulação cognitiva e muito mais. A orientação de cada atividade é feita por professores especializados. Os participantes do Selmi reforçam a tendência atual pelo envelhecimento ativo e saudável da sociedade. Nós temos a turma também de oficina da memória, né? E a gente vê hoje o quanto pessoas têm chegado até o Selmi e dizendo assim, eu ando muito esquecida, eu preciso de um curso que me ajuda, né, na memória, a lembrar. Quando a gente fala, eu ando muito esquecida, isso a gente já deve ficar preocupada? Eu acho que assim, muitas pessoas me perguntam exatamente isso. Eu tô às vezes fazendo uma coisa e me perco. Ou eu encontro alguém que faz tempo que eu não vejo, a pessoa vem e me chama pelo nome e eu demoro um tempo para poder lembrar. Será que eu já estou com Alzheimer? Aí eu sempre digo, as pessoas se preocupam com a memória sem antes entender que
essas falhas, né, esses lapsos, eles acontecem muito mais pela questão da falta de atenção e concentração do que da própria memória. Verdade. Então, se a gente parar e prestar atenção no que a gente está fazendo naquele exato momento, aí a memória não falha. Então, quando não tem uma patologia, né, um processo de demência senil ou de Alzheimer diagnosticado, então é falta de atenção e concentração. E o interessante aqui nas aulas é que os alunos percebem exatamente isso. É a hora que eles porque os exercícios são muito mais focados em melhorar a atenção e a concentração. Hoje, por conta do excesso de estímulos que a gente tem, principalmente por conta dos telefones, que a gente tem tudo ali, né? É uma ferramenta extremamente importante, porque ali você tem o computador, tem a máquina fotográfica, tem as redes sociais, tem e-mail, enfim, é uma importante ferramenta, mas a gente não sabe como usar da forma correta e a nosso favor. Sim. Então, quando a gente tem 3, 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, estou esperando uma mensagem sua, estou respondendo um orçamento por e-mail, entro numa rede social, o meu cérebro, ele fica dividido fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não que ele não seja capaz, ele é capaz. Só que a gente tem que aprender a fazer da forma correta para não haver um desgaste desnecessário. Então, a gente tem que, por isso que eu falo, como é que você quer estar atento e concentrado com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que aprender a utilizar da forma correta as ferramentas, as tecnologias e, ao mesmo tempo, parar para prestar atenção no que eu estou fazendo naquele exato momento. Então, o trabalho de uma meditação ajuda bastante, a respiração correta também ajuda, porque diminui a ansiedade e aí a gente se percebe mais. E quando a gente se percebe mais, a gente presta mais atenção. Aí a gente vê que a questão da memória era só um susto mesmo, não era nada que comprometesse. Existe também a questão do automático, não é? Sim. Parece que a gente faz tudo no automático. Eu tenho percebido, até eu, assim. Às vezes eu vou com o carro em algum lugar, chego lá, nossa, que caminho que eu fiz? Por onde eu vim? Onde eu tô? E é essa questão, né, do automático. Parece que você liga de manhã o automático e faz tudo. Aí você chega à tarde e você fala, você está cansada, seu corpo está cansado, mas muitas coisas você não lembra. Exatamente. Que você tinha que fazer ou o que você fez. Então, e é exatamente por conta desse automatismo. Tem uma dica que é muito interessante, que é fácil da gente se perceber o quanto a gente está com a memória comprometida, que é um exercício que a gente pode fazer antes de dormir, que chama retrospectiva do meu dia. Então, antes de dormir, aliás, a higiene do sono também é extremamente importante, né? Que é para ajudar na questão da memória. Que é ir para o quarto uns 20 minutos antes de deitar, não ficar com telefone ou com computador ou televisão ligada. Deixar uma meia luz para ajudar, né, a começar a relaxar, a entrar num processo assim, de preparação para o sono. E aí fazer essa retrospectiva, que você pode fazer tanto da hora que você acorda até a hora que você está indo dormir, ou de trás para frente, da hora que você está deitado na cama até quando você acordou. Então, de hora em hora, você consegue se perceber, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não lembro se hoje eu almocei ou não. Ou o que veio primeiro. Então, assim, se você não lembra até o que aconteceu... o que eu almocei, né? Pois é. Então, se você não percebe o que aconteceu nas suas últimas 24 horas, tem que ficar mais atenta, exato. Fica a dica então, hein? Olha só, você tem uma boa dica para você testar a sua memória e não ficar comprometida. Vou aproveitar e fazer essa dica também, se você seguir também. Funciona, né? Cada um vai falar um número qualquer, lembra? Pode ser unidade, dezena, centena ou milhar. Vamos tentar fazer todo mundo no mesmo ritmo, na mesma velocidade, para não cair o rendimento. Então vai todo mundo na sequência. E aí o que eu preciso fazer? Prestar atenção. Se o meu amigo falou um número, uma dezena, por exemplo, eu na sequência falo uma centena, o próximo já fala um milhar. E por aí vai. Então eu vou começar com 2, 0, 2. Irma. 0, 4. Não, tem que ser centena agora. Dezena. Não, dezena. Dezena, desculpa. 12. 12. Maria do Carmo. 136. 136. Vamos anotando. Vai falando e vai anotando. 1400. 1400. Salete. Então tem que ser 10 Unidade. Oi? Agora unidade. Começa. Começa de novo. 7. 7. 10 menos. E
pode fazer a continha do lado. A gente tem 2 minutos e 20 segundos para fazer o cálculo. E como você vê a recepção desse trabalho que você está fazendo aqui no CELME? Porque eu vejo que você dá muitas atividades e você não só dá atividade na sala, mas você fica passando atividade para eles, né? A lição de casa. E como que é o retorno deles? O que você tem percebido? Eu sempre explico que o resultado, né, a preocupação que eles têm com a questão da memória, ela vai ser sempre proporcional ao quanto você investe. Então, se na atividade física você pratica 3 vezes por semana, a atividade cognitiva também. Então, se eu venho, faço a aula 1 vez por semana e não dou continuidade, então você vai ter um resultado. Aí, se você quer continuar melhorando e estimulando, é importante que você faça todo dia um pouquinho. É como atividade física, então eu tenho que fazer também a atividade cognitiva. Então, por isso que eu brinco, eu falo assim, eu não cobro a lição de casa, mas eu sugiro para que você tenha, você vá se percebendo o quanto é importante também estar estimulando a parte cognitiva ao longo da semana até a aula seguinte chegar. Como a gente não quer que uma mão converse com a outra, a gente dá atividade para as duas. Aí a gente tem que escrever com as duas ao mesmo tempo. E não é difícil, né, classe? Não. Muito bem. E para a gente poder se adaptar, a gente vai de pouquinho em pouquinho. Então, como que a gente faz? Primeiro, faz só o abecedário, ou seja, letra por letra. Depois vai sílaba por sílaba. Então, monossílaba, na verdade. Então, a gente pode começar. E as duas mãos têm que ir juntas. Uma dica: se eu sou destra, eu não olho para a minha mão direita, porque a minha mão direita ela já faz no automático. Eu olho para a minha mão esquerda, para ela ser a minha guia, porque a outra ela já trabalha sozinha. Para a Fernanda, que é canhota, ela vai olhar para a mão direita dela, para poder ficar. Ela vai ficar ambidestra, aliás, vocês todos vão ficar. E ó, não esqueçam, as duas têm que estar na mesma velocidade. Não adianta eu fazer assim e depois assim. Eu tenho que fazer as duas juntas. E aí vai. Então eu faço primeiro as vogais. Tem gente que me manda a lição, porque a gente tem um grupo no WhatsApp para trocar a lição, dicas. E tem gente que me manda a lição no particular para saber se fez corretamente. São pessoas que me cobram, tá tudo bem, tá tudo certo, era exatamente isso, porque às vezes a gente coloca alguns exercícios com pegadinhas que é mesmo para a pessoa prestar atenção, senão a gente fica no automático e não percebe. Com relação a essa cobrança, é interessante porque acontece mais com a faixa etária um pouco mais velha. Então, eu vou dizer assim, pessoas com 75, 80, mais de 80 anos, eles já viveram a vida, eles já correram atrás de tanta coisa, então eles querem mais socialização, que é tão importante quanto, porque o emocional ele interfere muito na questão da nossa memória, na questão do nosso trabalho de estímulo cognitivo, porque a pessoa quer conversar, ela quer trocar informação. Então, às vezes, isso é tão importante quanto fazer a lição. Então, eu respeito muito e não cobro, principalmente dessa faixa etária, porque eu sei que tem outras atividades que eles acabam fazendo que, de uma certa forma, está contribuindo também. Ai, que bom, que bom. Mesmo porque o seu curso, ele é diferente dos demais cursos, né? A gente não fala muito dessa questão do preventivo não seria isso, a gente não tem nenhum dos cursos com esse compromisso, mas eu digo que o seu curso, ele trabalha muito preventivo. Quando a pessoa ela se compromete mesmo a fazer, ela percebe a diferença, que é o que a gente tem visto. Ela falou, nossa, eu melhorei tanto com a minha memória depois que eu comecei a fazer essas atividades. Então, a gente já precisa começar a se preocupar
em ter alguns cursos com essa cobrança, Sim. com mais essa cobrança, né? O CELM é um espaço de socialização, de integração, de paz, de alegria, com todas essas coisas boas. Mas eu creio que a gente precisa meio que pegar um pouquinho nessa cobrança, pegar no pé, para que a gente possa também trabalhar esse preventivo. Porque, nossa, né, as pessoas estão vindo, estão chegando e a gente precisa oferecer também de uma forma gostosa, né, Andréia? De uma forma carinhosa, de uma forma sem aquela pressão. Sem pressão, né? Exato. A cobrança, ela acontece de uma forma natural por questão do compromisso. A pessoa, ela se sente comprometida porque ela sabe que é uma coisa que depende dela. Isso. Então, é o que eu falo. Por exemplo, às vezes eu brinco que na hora que eu estou passando a lição, eles falam assim, nossa, mas você quer 40 palavras e não sei o quê? Aí eu pego e falo assim, faça 20, faça quantas você quiser, mas entenda que assim, o resultado vai ser sempre proporcional. Daí eles percebem, e eu acho assim, tão interessante a forma como eles dividem a semana deles. Eles já estão se comprometendo em ter um horário separado, destinado para fazer as atividades. Então a própria pessoa, ela vai se sentindo motivada e estimulada a reservar um tempo para ela, porque é o que eu digo, no processo de envelhecimento, você é a pessoa mais interessada. Então, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, ela entende que é importante ela ter o tempo dela para fazer a parte da atividade física dela e também da parte cognitiva. Então, eu estou achando muito interessante que eles vêm dedicando um tempo a isso. Que bom. Esse trabalho no CELM, para você, o seu sentimento em relação a esse trabalho todo, a vir de Campinas, porque não é fácil, toda segunda, né, tá vindo de Campinas. Disponibilizar tempo e vir para cá. Então, só o fato de eu vir de Campinas, eu acho que já te diz alguma coisa. Verdade. Eu estou muito feliz de estar aqui, está sendo uma oportunidade incrível, fui muito bem recebida. Que bom. E o retorno deles, isso para mim que é o mais importante, né? A verdade. possibilidade de abrir mais uma turma, para mim, mostra como um reconhecimento do trabalho e que ele está funcionando e está dando resultado. Então, para mim, está sendo, assim, incrível. Que bom. Espero mais poder contribuir em 2020, estar junto na equipe, participando. Com certeza, esse é meu compromisso com você. Que bom. Que bom. Agora, a pergunta final. Ah. O que é envelhecer para você? Olha, eu vou ser muito honesta. Envelhecer não é fácil. Gente, essa coisa de assim, ai, mas sabe, você adquire uma sabedoria. Ok, eu acho que isso é importante. Aliás, eu acho que esse é o ponto mais importante do processo de envelhecimento. Realmente, a sabedoria a gente só adquire com o tempo. Agora, hoje a gente vê muitas pessoas, a longevidade ela vem aumentando. Então, hoje, teoricamente, é fácil a gente encontrar pessoas com 100 anos. Inclusive, a gente vai ter a palestra Como Chegar Bem aos 100. Então, as pessoas estão vivendo mais, mas com que qualidade de vida? Então, assim, para mim, o que é o envelhecer? Envelhecer é você poder chegar num momento da sua vida onde você olha para trás e vê as conquistas que você teve. E, claro, você poder envelhecer bem, você ter saúde para poder desfrutar dessa fase, porque não é uma fase fácil, né? A gente vai estar com várias limitações, tanto físicas quanto cognitivas. Então, a gente percebe que, assim, a nossa velocidade vai mudando de raciocínio, a velocidade física das coisas, né? Tudo que a gente fazia num determinado espaço de tempo, com a idade a gente vai diminuindo. Então, assim, se já tem o lado difícil, que são as limitações, eu acho que o importante é como que eu chego nessa fase da vida, né? Que é a terceira e quarta fase, né? A terceira e quarta idade. Então, envelhecer, para mim, significa você chegar nesse período sábia, né? E com saúde. E podendo desfrutar de tudo isso, assim, de olhar para trás e falar assim, puxa, minha vida valeu a pena. Muito obrigada, Andréia. Eu gostei bastante e é sempre bom a gente estar aprendendo, né? É sempre muito importante. Mas eu estou muito feliz com você aqui e vamos lá. Obrigada pela oportunidade, eu que agradeço, viu? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.